Conte a história, evite os mesmos erros. Hoje em dia, infelizmente, o inimigo tem roubado a comunhão e o diálogo até mesmo dentro das famílias. Tem gente que não sabe nada da sua história, nem de si mesmo e muito menos da sua família. Não sabe os nomes dos parentes, não sabe das lutas e dificuldades que seus antepassados travaram para que a família pudesse estar de pé. Alguns pensam que isso não é importante, outros nem gostam de saber, mas nós precisamos sim saber da história para não repetirmos os mesmos erros e também para ganharmos forças de darmos continuidade a uma linda história que nossos avós ou pais começaram. Ainda que seja difícil, conte a sua história. É sobre isso que vamos falar em nossa devocional de hoje. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe seu dia rica e poderosamente. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. Eu convido você a estar conosco todos os dias às 6 horas da manhã, meditando e refletindo em um dos capítulos da Bíblia e orando, clamando a Deus pelas nossas vidas e pelas nossas famílias. Vamos lá então. A devocional de hoje terá o tema do seguinte: conte a história e evite os mesmos erros. O texto bíblico está lá em Jeremias, capítulo 52, o último livro aí do livro de Jeremias. Capítulo 52, versículo 13 a 15. Diz assim: Ele incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Todos os edifícios importantes foram incendiados por ele. O exército babilônio, sob o comandante da guarda imperial, derrubou todos os muros em torno de Jerusalém. Nebuzaradã deportou para a Babilônia alguns dos mais pobres e o povo que restou na cidade, juntamente com o restante dos artesãos e aqueles que tinham se rendido ao rei da Babilônia. Irmãos e irmãs, este é o último capítulo do livro do profeta Jeremias. Para a glória de Deus, terminamos a meditação e reflexão de mais um livro da Bíblia. Glória a Jesus, louvado seja o Senhor. Fique conosco até a gente terminar esse projeto de devocionais da Bíblia capítulo por capítulo. Tenho certeza, Deus tem falado e vai continuar falando ao nosso coração. O capítulo que estamos falando é o capítulo 52. Na realidade, ele não foi escrito propriamente pelo profeta Jeremias, mas relata um resumo de tudo o que aconteceu e que foi profetizado pelo servo do Senhor Jeremias. Foi escrito por alguém que estava preocupado com a história da destruição de Jerusalém e de Judá. Alguns dizem que foi o secretário de Jeremias, que tinha por nome de Baruque. Mas o mais importante é vermos aqui a relevância que esse escritor deu à destruição da terra que o Senhor deu ao seu povo. Uma terra que manava leite e mel, uma terra que Deus ajudou o seu povo a conquistar, um lugar maravilhoso, com um templo de adoração suntuoso, construído através da ajuda do Senhor, com o mais alto requinte, com ouro, com prata e bronze pelas ofertas do povo. Ali era uma terra cercada por muralhas, com palácios lindos e maravilhosos construídos pelos reis, principalmente pelo rei Salomão, casas muito suntuosas e que agora, debaixo da correção do Senhor, teve tudo, absolutamente tudo destruído. Por quê? Por conta da desobediência do povo aos mandamentos do Senhor, principalmente ao mandamento de não adorar outros deuses e nem fazer imagens de escultura. Eu creio que o escritor enfatizou a destruição do templo e das muralhas para que as pessoas soubessem o quanto Deus estava irado com eles, pois tudo havia sido construído com muito esforço e debaixo de muita ajuda do Senhor, mas que, devido à desobediência de seus filhos, Deus não fez questão de permitir que os inimigos da Babilônia viessem a destruir tudo, sem contar que levou muitas pessoas cativas, matou outras milhares e milhares de pessoas em seus pecados e em suas idolatrias.
Isso tem muito a nos ensinar, pois somos feituras do Senhor. Ele nos deu vida, Ele tem nos sustentado e nos abençoado, mas se o desobedecermos, o que nos aguarda é o juízo e a destruição. Goste você ou não dessa ideia de Deus destruir tudo e a todos. Reflito aqui com você sobre a necessidade que temos de contar também a nossa história. A história da nossa família, da nossa terra, da nossa cidade, aos nossos filhos, para que eles sempre se lembrem de tudo que seus antepassados passaram e o quanto Deus ajudou em cada detalhe. Ainda que toda a família tenha passado lutas, provações e dificuldades, o mais importante é saber que o Senhor os manteve de pé e permitiu que nós conseguíssemos sobreviver e ter a nossa oportunidade para fazermos a nossa história e não cometermos os mesmos erros. Ninguém de nós caiu neste mundo de paraquedas. Temos uma história, alguém sofreu por nós, alguém edificou a nossa família, alguém trabalhou para nos dar conforto, alguém lutou para podermos aprender com a vida. Então precisamos ser gratos a essas pessoas e louvar a Deus por elas. Precisamos saber da história para exaltarmos os acertos, aprendermos com os erros e darmos continuidade da melhor forma possível. Muitos hoje em dia não sabem suas raízes, não gostam de saber do passado, daí acabam cometendo os mesmos erros e trazendo para si e para todos os seus as devidas correções e os seus devidos castigos. Tenho certeza, ao contarmos e ao ouvirmos a história da nossa família, da nossa cidade, do nosso país, nós poderemos evitar muitos erros futuros, a não ser que queiramos os mesmos castigos. Então gaste sim um tempo para contar a história para os seus filhos ou para as pessoas que você exerce influência. Eu sei que não vivemos do passado, mas que ele pode nos trazer muita luz para o futuro, isso é verdade. Ele nos traz muitas lições e nós saberemos como que os nossos antepassados fizeram para trazer a história até hoje, porque nós temos uma história para levar adiante, amém? Que você possa contar a história, viver a história e não cometer os mesmos erros, amém? Vamos orar, logo depois nós vamos colocar a nossa corrente de fé e oração diante do Senhor. Nosso bondoso Deus e Pai, louvado seja o Senhor pela sua preciosa palavra. Te agradeço porque hoje terminamos o livro do profeta Jeremias. Foram 52 capítulos onde o Senhor demonstrou o quanto amava o seu povo e o quanto o Senhor queria salvá-los do castigo, mas eles não obedeciam, meu Pai. Eles cada vez pioravam as coisas, meu Deus. Então o castigo veio conforme Jeremias profetizou. Que a gente possa dar valor aos profetas, aos homens e mulheres de Deus que vêm até nós com a sua palavra para nos corrigir. Hoje falamos aqui de contar a história. Pai, ao contarmos a história de lutas, de batalhas, de castigos e sofrimentos do passado, que nós possamos aprender a não cometermos os mesmos erros para não termos os mesmos castigos. Nos ajude a sermos humildes, a louvarmos ao Senhor por tudo que fizeram para nós no passado. Nós não chegamos nesse mundo de paraquedas. Nossos pais, nossos avós sofreram, batalharam para nos dar o que temos. Então, Deus, que nós possamos ser gratos e aprender com os erros que eles fizeram e não cometê-los também, meu Pai, e termos um futuro brilhante para a glória do seu nome e assim evitar muito castigo e juízo. Em nome de Jesus oramos. E Pai, eu quero orar por todos aqueles que estão em lutas e em dificuldades em suas vidas, em suas famílias, passando momentos difíceis, momentos de dor, de tristeza e de angústia. Senhor Deus, salva essas almas, salva essas vidas, meu Pai. Libera, Senhor, no mundo espiritual, de todo o mal que essa pessoa tem sofrido, de toda a ordem do inferno, toda a ação de Satanás que tem
atormentado, ó Senhor, e buscado, Deus, atrapalhar, destruir a vida dessa pessoa. Jesus querido, acampa teus anjos ao nosso redor, abençoe os que estão enfermos, os que estão doentes, abençoe os que estão precisando arrumar um trabalho, aqueles que querem estudar, aqueles que querem uma companhia, estão tão solitários, estão precisando de arrumar um casamento, seja um jovem, um viúvo, uma pessoa que perdeu, ó Senhor, que tu possas ajudar e abençoar, meu Pai, e fortalecer essa vida, fortalece as nossas mãos, os nossos joelhos, para continuarmos orando e tendo fé que o Senhor vai sempre nos ajudar, meu Pai, seja com as famílias têm sido alvos de tantas lutas, de tantas setas e flechas, mas que o Senhor possa ajudar e possa abençoar seus filhos e filhas, no poderoso nome de Jesus eu oro, meu Pai, abençoe nossas crianças, nossos jovens, nesse tempo tão difícil, que estão roubando nossos filhos, Pai, o mundo, a tecnologia, estão roubando as crianças, estão roubando as famílias, a comunhão, ninguém mais conversa, por isso eu falei dessa palavra hoje, me senti motivado para a gente contar a história, Pai, a gente sentar, bater papo com os filhos, com os netos, meu Deus, com as pessoas mais novas, ensiná-los a respeito da vida, em nome de Jesus, para que eles não cometam os mesmos erros. Oramos e te agradecemos por tudo e fazemos isso em nome de Jesus, pedindo ao Senhor um dia muito abençoado, Pai, um dia cheio, Deus, da tua paz, da tua graça, da tua luz, que nós sejamos felizes neste dia, não cometamos os mesmos erros do passado, para evitarmos os juízos futuros. Em nome de Jesus, nós agradecemos e bendizemos ao Senhor. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Desculpe um pouquinho a voz aí, mas estou meio rouco, mas estamos orando e clamando ao Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, que você tenha um lindo e maravilhoso dia. Não esqueça de compartilhar essa mensagem, conte a história, principalmente a história da salvação, que é importante, tá legal? Um abraço, Deus te abençoe, até amanhã, se Deus assim permitir. Eu sou o pastor Clodoaldo e desejo a vocês a paz do Senhor Jesus.